a programação. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nó de 8 aqui na Rádio Geek. Eu sou a Lara Vascolto e eu tô aqui novamente com a maravilhosa Marília Lourenço. Oi, gente! Incrível convidada, quero pra sempre. E, Li, vamos lá então, vamos começar nosso tema de hoje. Do que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar de queerbaiting, Lara. Maravilha. Aconteceu na semana passada, nos Estados Unidos, em San Diego, a Comic Con. E aí a Marvel, ela apresentou muitos dos novos projetos dela, que fazem parte da fase 4. Dentre eles apresentaram um novo Thor, que tinham uma ideia... Eles não sabiam muito bem se o Chris Hemsworth continuaria ou não no papel, se ele aceitaria, mas tá tudo certo. Foram anunciados também algumas pessoas e algumas coisas muito legais aconteceram aí. E aí a gente entra um pouquinho no nosso debate, que a Tessa Thompson, que interpretou no último Thor a Valkyria, anunciou que a Valkyria é a primeira personagem LGBTQ+, do universo de super-heróis. Ela falou que ela tá muito feliz. Mas ela já apareceu no Thor anterior e em momento algum foi mencionado, ou até nem... mostrado de alguma forma, nem insinuado sobre isso. Então, a nossa dúvida aqui é o que isso significa de fato para o mundo dos super-heróis e para a representatividade dentro do universo da Marvel. Quando questionado, o presidente da Marvel, do Marvel Studios, falou que é verdade, que vai sim. E não só a personagem da Tessa Thompson, como também no filme Os Eternos, vai ter também um personagem. Ele não deu mais informações. Os Eternos é o filme que vai ter a Angelina Jolie como protagonista. Do que se trata o Eternos? Eles são seres de outro planeta que têm poderes especiais e eu não conheço muito sobre isso, que eles são eternos. E daí o nome... Eu acho que é seguro dizer que eles são eternos. Exato, eu acho que exato. E além da Angelina Jolie, também tá confirmado o ator que fazia o Robb Stark, de Game of Thrones, já que a gente sempre volta em Game of Thrones. Nossa, esse ator nunca mais fez nada, né? Não, ele fez algumas coisinhas. Ele fez uma série na Netflix que é famosa, que ele era o bodyguard da primeira-ministra da Inglaterra. Ficou famoso, ele ganhou um Globo de Ouro, inclusive, gente. Nossa, gente, desculpa aí, Robb Stark. Exato. E também vai ter o Kumail. Eu não vou conseguir pronunciar o nome dele. Ele é um dos atores de Silicon Valley. Uhum. Que vai fazer parte também do universo. Legal. Tá, e aí a gente tem essa declaração... Exato. Por trás das câmeras, antes do lançamento do filme... de que a personagem vai ser bissexual. Exato. Nos quadrinhos, a personagem já teve, inclusive, algumas histórias dentro dos quadrinhos, onde ela aparece com romances com mulheres. Em um deles, por exemplo, quando uma personagem tá flertando com ela e questiona, ela fala, eu sou... eu sou uma pessoa que vive há milhares e milhares de anos. Se você acha que você é heterossexual, você tá muito enganada. Ou que você é a primeira mulher que vai flertar comigo. Mas vamos ver como eles vão traduzir isso pras telas. Sim, tem muitos personagens de quadrinhos que são abertamente gays ou lésbicas ou bissexuais, enfim, LGBT. E que nos filmes isso acaba não sendo levado, né, para o público. Acho que Mulher Maravilha é um caso, né? Sim. De que no filme você tem indicações, tem, sei lá, dá uma noção de que as mulheres naquela ilha... Elas têm relações amorosas e sexuais entre si, mas isso nunca é mostrado e nunca é dito também. Não. Então, isso a gente tá muito questionando essa questão da Tessa Thompson, da personagem dela no novo filme, porque a gente quer ver isso acontecer, Exatamente. entendeu? Porque, assim, são palavras vazias até que isso seja, de fato, representado na televisão, no cinema. E o nome disso é queerbaiting, como a Marília falou no começo, que é justamente essa prática das produções de falarem por trás das câmeras que um personagem é LGBTQ+, enfim, e isso não ser mostrado. Ou então ser mostrado de uma forma não conclusiva, né? Isso. O personagem tem uma relação muito intensa com outro personagem do mesmo gênero, mas assim, isso nunca é levado a cabo, sempre fica meio que provocando a imaginação do público. E não se conclui. E aí que vem a palavra, né? Queerbait, que é isca queer, isca gay, né? Tipo, pra meio que atrair o público LGBT pra essas produções.
que é um público que é muito presente, que faz muitas reivindicações em relação a isso. Mas sem se comprometer. Então, eles acabam... Ah, não, a gente tem representatividade. Olha, eu tô falando aqui que esse personagem é gay. Mas isso não quer dizer nada. Assim, vamos ser bem realista aqui. Quem que fica... Só a gente fica vendo notícias de bastidor. Eu sei que muita gente vê, mas o grande público não. O grande Sim. público vê a produção no cinema e aquilo que ele, né, consumiu. E é isso que importa, no fim das contas. É que nem quando... Eu vou falar de Game... Desculpa. Eu vou fazer só um comentário em relação a Game of Já vai Thrones. ser o segundo de hoje. Que é, por exemplo, mas a gente tinha uma cena cortada que explicava esse negócio, ou então nessa cena aqui que não foi pro ar. Não importa, se não foi pro ar, então não quer dizer nada. Não é nada, não entra pra história, entendeu? Não Você adianta não você merece falar. uma medalha por isso. Exato, não adianta você falar por trás das câmeras, não é isso, a gente só não colocou. Se você não colocou, então não é, entendeu? Exatamente. Então é mais ou menos essa questão do queerbaiting. É uma forma de você meio que fisgar o público LGBT e meio que falar assim, tipo, uma espécie de não tokenismo, né? Mas uma forma de entregar um pouquinho, tipo, dar um gostinho de representatividade, mas sem se comprometer com o público mais conservador, né? Isso. E esse é um grande problema, na verdade, porque aí você entra num aspecto que você não quer alienar um público conservador. Então, para esse público, provavelmente ele nem vai notar essa tensão sexual entre os dois personagens do mesmo sexo. Então, você não tá fazendo, de fato, algo político. Porque, na verdade, o que você quer é só que o seu produto tenha o maior alcance possível sem fazer nada para isso, sabe? Então, você não se compromete de forma alguma e você mantém aí um público conservador e você atrai um público diverso dizendo que, não, mas quando eu interpreto esse personagem, eu penso que ela está apaixonada pela outra personagem, que é algo que a gente já ouviu em outros lugares. E, assim, não importa o que você está pensando quando você está interpretando, e por mais que, enfim, o público entenda isso. Se você não mostra, não tá valendo. Exato. Então, assim, é o famoso ficar em cima do muro, né? Uhum. Você acaba não ficando pra nenhum dos lados. Você tá meio que, entenda o que você quiser disso e tá valendo, entendeu? Isso. E nisso acontece de vez em quando, inclusive, dos autores e produtores até falarem que o erro tá na interpretação do público. Um dos escritores de Mulher Maravilha, ele falou que nunca foi declarado que a Mulher Maravilha era hétero. Mas também nunca foi declarado o contrário. Então, quer dizer... Essa é uma questão meio tonta, né? Porque o padrão é ser hétero. Então, por Exato. isso que não tem que declarar nada, né? Se você entende, se você tem uma personagem feminina, o público vai entender que ela é hétero, porque esse é o padrão, né? O esperado, tipo... É o default, né? É o default, tipo... Quando você tem uma personagem que não é hétero, você tem que declarar, porque isso sim é um ato político, como você falou, né? Não é o padrão, não é o que as pessoas esperam. Então você tem que declarar pra falar, olha, você tá entendendo essa personagem de uma forma que ela não é, né? Tipo, ela não é hétero, ela é lésbica, bissexual, o que seja. Então, é bem problemático ficar brincando, assim, né? Sim. Com representatividade. Representatividade não é isso. É você realmente assumir que um personagem não é hétero e mostrar isso na produção. Exato. E aí, a partir daí, você tem formas de representar esse personagem, né? Exato. Então, tudo isso pra dizer que o nosso medo nessa declaração da Tessa Thompson é que entre na categoria também de coisas que são declaradas e nos bastidores, em momentos como a Comic Con, e depois nada é feito ou mostrado efetivamente. E aí a gente entra num assunto que eu e a Lara, a gente gosta bastante de falar mal, que é o Twitter da J.K. Rowling. Olha, eu vou só fazer um disclaimer aqui, antes de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa, assim, que cresceu com Harry Potter, eu amo Harry Potter. Tipo, pra mim, J.K. Rowling é uma pessoa incrível. Ela fez maravilhas pra literatura, né? Até... Assim, como na posição que ela estava, né? Quando ela escreveu os livros e ter conseguido esse alcance, enfim... Sem defeitos, mas não 100%. Porque a J.K. Rowling, ela é muito culpada de fazer esse tipo de coisa. Sim. Especificamente pro personagem do Dumbledore, que quando acabaram os filmes e os livros do Harry Potter, a saga original, né? Não tudo isso que ela tem feito depois do final, ela declarou que o Dumbledore era um personagem gay. E ela
de vez em quando ela solta algumas histórias no Twitter dela, e por isso o problema do Twitter, que eu falei originalmente aqui, que ela conta histórias ou trechos. Primeiro que ela soltou, né, Dumbledore é gay um dia, e aí causou o maior alvoroço na internet. Pá, lidem com isso. Exato, lidem com isso, ele é gay. Eu nunca falei que ele era hétero, mas como a gente falou, é o default, quando você não fala nada sobre o seu personagem, ele é hétero. É assim que as pessoas entendem, pelo menos, não é mesmo? E aí, após esse momento do ele é gay, ela contou várias coisas dentro das redes sociais dela, particularmente do Twitter. E ela tinha a chance de fato, envolvê-lo, não é mesmo? Nos novos filmes do Criaturas Fantásticas e Onde Elas Habitam. Onde o Dumbledore aparece numa versão mais nova, interpretado pelo Jude Law. Mas, assim, mais uma vez, foi um queerbaiting, porque... E aí, o porquê do queerbaiting aqui nessa situação? Porque ela contou pras pessoas, contou no Twitter, deu histórias. Mas aí, na hora do vamos ver, que é onde o grande público interessa, né? Que é onde vai observar, porque nem todo mundo segue a J.K. Rowling no Twitter. Pois é, pode ser que essa declaração tenha passado batido para algumas pessoas. Pois é, vai ver que ela esqueceu de mandar essa nota para os produtores do filme. E o ator Jude Law chegou a ser questionado sobre isso. Ele disse, sim, eu acho muito importante. Temos aí um mago gay, um bruxo gay. Mas, enfim, os filmes falharam mesmo, em mostrar isso. E assim... É uma história, os filmes é uma história da relação do Dumbledore com o Grindelwald também e tal. E a J.K. Rowling chegou a declarar que eles tiveram uma relação romântica, enfim, ou quase isso. Então, assim, se tinha um momento pra mostrar isso, era nesses filmes, entendeu? Que era justamente sobre isso. E aí não mostra. Então, e ela faz isso não só em relação a isso, né? Tipo, Hermione, eu nunca falei que ela não era... que ela era branca. Eu nunca disse que ela pode ser negra. Ok, maravilhoso. É interessante É legal. Não, assim, é muito legal a declaração, porque... Bom, muitas pessoas começaram... E, assim, eu acho que em relação a Hermione, muitas pessoas já liam a Hermione como uma personagem negra, o que, assim, Kuros, por ter elementos no texto que dessem a entender essa característica, né? Mas isso não é falado, entendeu? Tipo, não é explícito. Então, é a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente tá tão... É uma sociedade tão heteronormativa, tão branca e masculina também, sim, né? Enfim, e cisgênero também. E cisgênero, que a gente precisa que seja falado pra gente. Porque o default é imaginar uma personagem branca, sabe? Sim. Tipo... É horrível, mas o pior é isso. É o que a gente tem da mídia, é o que a gente tem das histórias que são contadas pra gente. E é isso que a gente quer mudar, é isso que a gente espera que mude, que a gente cobra, né? Mas pra isso mudar, as coisas têm que ser as coisas têm que ser ditas, têm que ser explícitas. Sim. Porque senão cada um entende o que quer e daí vai ver as discussões sobre, se a Hermione é negra ou não é, entendeu? Tipo, uma frase ali da J.K. Rowling no livro falando não resolvia, entendeu? E outra coisa, acho que tudo começou, na verdade, porque assim, a J.K. Rowling, ela era muito ativa nas redes sociais, acho que hoje em dia ela não é mais tanto, mas... Glória! Enfim, as pessoas, todo mundo muito, assim, envolvido na história do Harry Potter e tal, tudo mais. E acho que uma pessoa falou assim, não tinha alunos judeus em Hogwarts? E ela falou, tinha! Esse personagem aqui era judeu. Tipo assim, parece muito tirado da cabeça dela na hora, entendeu? Sim, sim. E isso em relação ao Dumbledore também, a Hermione, enfim. Eu acho que a questão também muito importante em relação a isso é que, às vezes, as pessoas justificam que elas não fazem mais como produtor ou como escritor porque elas não têm poder para fazer essa transformação. Só que a J.K. Rowling agora, ela possui uma situação de bastante poder. E ela poderia, porque ela tá envolvida 100% em todos os seus produtos, fazer de fato com que a história do Dumbledore e a questão dele ser homossexual aparecesse de forma mais ampla nos filmes. Mesmo lá atrás, quando ela não era uma pessoa tão poderosa e tão rica quanto ela é hoje, quando ela começou a fazer Harry Potter, ela tinha um certo controle, tanto que ela fez algumas exigências. No primeiro filme, ela exigiu que todos os personagens fossem britânicos. Queriam colocar o Haley Joel Osment, né? Pra fazer o Harry Potter. Exatamente. De esse sentido. Exatamente. Então, assim, ela tinha já um certo poder sobre isso. Então, dizer no Twitter dela que, enfim, ela pensou e quando ela tava escrevendo...
também não tem... Não cola. Não tem uma validade real. Porque quando você tem poder, você pode de fato fazer. E ela não fez, nem lá atrás, nem agora. Então, é mais um exemplo enfim, que a gente não vai te dar um biscoito por isso, ou uma medalha, porque você falou e porque você pensou que o personagem era. E aí, dentro dessas coisas de queerbaiting, eu queria falar também um pouquinho sobre o filme que eu comentei, inclusive, semana passada, que é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera causou um certo, ofurou, uma coisa louca quando ela lançou, porque foi declarado que teria o primeiro personagem gay da história da Disney, que era o LeFou, que é o personagem que é o sidekick do Gaston na série. E ele é de fato gay, né, no filme. E a polêmica foi tamanha que alguns países, como a Rússia, falaram que não iam nem exibir o filme e acabaram dando uma classificação de 18 anos para um filme infantil da Disney. Alguns cinemas do Alabama, nos Estados Unidos, não mostraram o filme. E aí, quando você assiste... Enfim, toda essa movimentação, para quando você assiste o filme, tem uma cena no final só, que dá a entender que ele é. E aí, para as pessoas que vivem na internet, é muito mais fácil identificar. Até porque elas estavam procurando por isso. E, na verdade, é na cena final, assim, quando eles estão no baile, eles estão trocando de pares e, de repente, o par dele é um homem. E aí ele olha de um jeito assim, mas não tem beijo, não tem declaração, não tem nada. Então, ainda assim, foi colocado pra, somos diversos e tudo mais. Mas isso não era um ponto tão importante na trama e nem foi mostrado tão profundamente. E ainda assim, conseguiu ser banido e, enfim, causar toda uma polêmica. Então, até quando os produtores querem de fato e declaram e vão mostrar no filme, ainda assim tem uma repercussão negativa. Então, por isso que a gente falou que é político, de fato, quando você mostra, né? Com certeza. É uma questão também, dos estúdios saírem de cima do muro, se posicionarem, porque é necessário que eles se posicionem. Sim. Mas tem, assim, eu imagino que eles coloquem na balança e decidam que não vale a pena, entendeu? Fazer essa... colocar mais representatividade nos filmes, correndo o risco de, o quê? Perder dinheiro. É basicamente Sim, isso. e assim, mesmo com personagens menores, como no caso da Bela e a Fera, o filme não falhou de forma alguma nas bilheterias, foi uma das maiores bilheterias da história, a maior de 2017. Mas, com certeza, quando esses filmes falham de alguma forma na bilheteria, aí a culpa é desse um personagem. As pessoas não estavam prontas pra ver um personagem gay. Então, exatamente. Podia falar por qualquer coisa, né? Mas pega justamente esse ponto pra daí nunca mais colocar um personagem gay na história. Eu acho que, assim, o que precisava ser feito não é ficar fazendo declaração, não é falar nada sobre isso. É simplesmente colocar o personagem e colocar o personagem de uma forma que não seja caricata. E aí a gente fala sobre a forma como esses personagens são representados, que também é muito importante. Então não adianta você colocar um personagem lá só pra ser o personagem gay, entendeu? Que vai ser o melhor amigo engraçado. Exato. E vai ser aqueles momentos pra você rir no meio do filme, não é isso. Não, ele tem que ter um papel significativo na trama que não seja relacionado com a sexualidade dele. A não ser que o filme seja sobre isso, aí sim. Exatamente. Mas não necessariamente a sexualidade dele tem que ser um ponto super importante da trama, sabe? Os melhores filmes que mais se saem bem em representatividade são aqueles que têm personagens que são diversos. Tem héteros, tem lésbicas, tem gays, enfim, tem personagens trans. E, assim, isso não é... Não é a razão do filme, né? Não é a razão daquele personagem existir, ele não vive em função da sexualidade dele, porque, vamos pensar, um personagem hétero não vive em função de ser hétero. Essa não é a principal característica dele. Não. Então, por que num personagem gay essa tem que ser a principal característica, sabe? A vida amorosa dele, enfim... como ele é absurdo se você para pra pensar, né? Então, e você tem casos de filmes que são bons exemplos e que, assim, eles atingem o propósito deles, que é trazer representatividade pro público que não é hétero. E atingir o público que é hétero com uma representação de um grupo que normalmente é marginalizado e é oprimido na sociedade. E isso causa uma aproximação desse grupo. Então, é aquilo que a gente falou alguns episódios atrás, sobre por que é importante ter representatividade. Porque você gera empatia pro grupo que é dominante, né? E você gera identificação pro grupo que não é, que é marginalizado. Então, todo mundo sai ganhando, entendeu? Sim. É até uma forma de você... Como a gente vive numa sociedade que é muito segregada, né? Os grupos acabam não, às vezes, interagindo entre si e tal... Você gera aproximação através da mídia. Então, você torna aquilo mais natural, aquilo mais
mais real e menos ameaçador, Sim. né? Você quebra até estereótipos, às vezes. Quando você mostra... Quando a história não é sobre a sexualidade da personagem, e, enfim, ela tem outros problemas para além disso. Um caso é o Moonlight, que o personagem não... A questão não era só a sexualidade dele, mas também ele tinha uma questão com a mãe, tinha uma questão com a mãe ser usuária de drogas. Então, assim... Você não precisa ser um garoto negro gay pra entender e se relacionar com aquele personagem. Pelo Exato. contrário, traz uma aproximação, inclusive se você não faz parte do grupo do qual o filme que você tá assistindo acontece. Exatamente, é aquela coisa, né? Você acha identificação nos pontos em comum que vocês têm como seres humanos, né? Exatamente, exatamente. Então, quando... O queerbaiting é ruim por isso também, sabe? Porque você não mostra em totalidade, você deixa subentendido, você dá declarações em painéis ou então na internet. O público que consome esse tipo de informação não é um público total, então... Talvez até para quem deveria enxergar mais sobre isso, que é um público mais conservador, nem enxergue, porque então não sabe, não percebe essa tensão sexual entre os personagens, então... Não tem efeito nenhum, Não né? tem qualquer tipo de efeito. Então, você, sabe, você não tem um posicionamento político e, ao mesmo tempo, você não faz nada em favor da sociedade, sabe? Mas você quer que, de alguma forma, você quer ganhar e não ter qualquer tipo de compromisso para isso. Exato. Por isso que é tão ruim. Exatamente. Tem um ator, quando a gente falou sobre os testes de representatividade, tem um que mede representatividade LGBT no cinema e que é justamente baseado, assim, todos eles acabaram sendo baseados no teste de Bechdel, né? Que é para representatividade feminina. E no caso, você tem que ter pelo menos 2 personagens. Não, tem que ter pelo menos um personagem, eu acho, que não é hétero, que ele tem um papel significativo na trama, que não é relacionado com a sexualidade dele, né? Ele tem que ter nome, enfim, tem alguns critérios lá pra isso. E aí, o ator que desenvolveu... Não, paralelo a isso, tem um outro teste pra medir representatividade não branca, que foi um ator indiano que meio que pensou, se eu não me engano. E ele... Na verdade, ele é um autor de livros. E ele comenta que ele escreveu um livro, ele é indiano, os personagens tinham nomes indianos. E aí um crítico britânico, sei lá, americano, falou sobre o filme e falou assim, uma história muito universal, apesar deles serem indianos. Oi? Tipo assim... Então, assim, brancos, héteros, homens, tem história cis, pessoas cisgênero, tem histórias que são universais e que todo mundo pode se identificar. Agora, indiano só tem histórias indianas, entendeu? Exato. Mulheres só tem histórias para mulheres, femininas, né? Experiências femininas. Não, gente. Assim, né? Exato. Vamos tirar a cabeça do rabo, não sei. Tá, pra acabar o programa aí. Acabar com essa. Então, assim, é complicado. Eu tenho alguns números que eu acho que é interessante falar aqui sobre representatividade LGBT em 2018, que foi um relatório que sai todos os anos da organização GLAAD, GLAAD, norte-americana, e eles sempre fazem um balanço de como que foi o ano em termos de representatividade LGBTQ+. E em 2018, a gente teve 12,8% dos filmes, dos maiores filmes de 2017, na verdade. Eu tô olhando de 2017, mas enfim. Com personagens que se identificaram como lésbicas, gay, bissexual, transgênero ou queer de alguma forma, né? Que se encaixa em alguma das siglas LGBTQ ou outras, né? Lembrando que essa bem porcentagem não significa a qualidade, né, do Exato, personagem. A gente não tá falando sobre a forma como ele foi representado, só que eles estavam lá. Eles estavam lá. Então, como eu disse, esse personagem da Bela e a Fera conta pra essa porcentagem, mesmo, assim, não tendo impacto gigante sobre filmes da Disney. Sim. Dessa porcentagem, 64% eram personagens que eram homens gays, 36% mulheres lésbicas e 14% bissexuais. Então, a gente já vê aí uma quebra também, uma tendência para representar mais os homens que são gays e bissexuais ficam bem para trás. Sim. E transgêneros ainda mais, né? Sim. Acho que esses são os principais números que a gente tem. Sim. Só para mostrar para vocês como é importante essa discussão. Porque é muito pouco, né? Se a gente pega os números, não é nada. Sim.
Sobre representatividade, inclusive, tem uma série que aconteceu no início dos anos 2000, eu acho que chamava The L Word, que era uma série sobre personagens lésbicas, a palavra L, né, que é a tradução, né, seria a tradução do nome do programa, que seria lésbicas, não é mesmo? E ela existiu e era um grupo de lésbicas, enfim, tinha uma representatividade forte, a sexualidade não era o que redefinia as personagens. No final da série tinha, inclusive, um personagem trans. E quando ela terminou, a criadora da série falou que ela achou que ela estava dando espaço, que a série dela tinha sido revolucionária o suficiente para dar espaço para novas séries como essa surgirem. Que a sexualidade dos personagens e a identificação, né, de gêneros passariam a existir a partir daí, porque ela quebrou uma barreira. E o interessante é que a série vai voltar no que vem. E numa entrevista recente, essa mesma produtora, né, e criadora da série, ela falou que ela tá decepcionada porque ela achou que, enfim, ela teria rompido barreiras e agora ela vai voltar com a série. Tudo bem que é uma série que vai ser... que pretende trazer muita representatividade, mas ela falou, eu achei que ia ter um landscape, né? Um momento muito melhor e muito maior e veja que não, sabe? A gente vai voltar porque não tem mais ninguém no jogo. Sim, e é bem problemático porque eu não assisti essa série, mas eu sei que tem muito comentário sobre ela, que também é muito problemática na forma como representava os personagens e as relações entre elas, enfim... Sim. Então, vamos ver, né, o que vem por aí. Exato, de representatividade. Um último parênteses aqui, eu acho que eu queria falar também, que eu não me lembro agora o que era. Era sobre personagens femininas, especificamente. Eu acho que eu esqueci. Tem um problema em questão também de quando mostram personagens lésbicas em filmes, é que existe também muito uma questão de trazer ela para uma coisa muito machista, que é para as personagens lésbicas estão querendo satisfazer um desejo masculino de ver duas mulheres se beijando, enfim. Sim, são personagens que foram pensadas por homens. E a para relação homens. Delas foi pensada por homens, para agradar o male gaze, que é o olhar masculino, né? Então, acontece muito com personagens que são femininas e lésbicas ou bissexuais, né, nessas produções, né? Então, assim, é toda uma problemática que envolve desde o fato de não ter personagens, desde a ausência deles, até a forma como eles são representados, e, enfim... e essa questão do queerbaiting, que é tipo, eles estão lá, eles não estão, eu não sei. Disseram que sim, mas acho que não. Eu acho que uma coisa importante pra você ver do queerbaiting também é que se você pega trechos da série e você mostra pra uma pessoa que não tem, você mostra o diálogo, ela vai sentir uma tensão sexual ali entre os personagens. A não ser que você esteja procurando, né? Ou se você é um público que não se vê representado e você tá sedento desse tipo de representação, e aí você vê dois personagens que tem uma química, né? Poderia ter alguma coisa, às vezes nem tem nada, mas a pessoa, né, ela quer tanto ser representada na televisão que ela acaba enxergando, né? Então e aí fica a questão, né? Aquilo foi colocado ali pensando nessas pessoas pra trazer uma isca, sabe? Tipo, como uma isca ou... Sei lá, foi porque os caras nem... né? Os caras, eu imagino que sejam, né? Em sua maioria são homens. A maioria homens. são homens, principalmente em relação a personagens femininas, né? Tipo... Então, é complicado e tem que ser muito discutido ainda. E a gente vai ficar de olho aí. Sim, aguardamos ansiosamente para ver como o Thor vai ser representado, se vai ter de fato uma representação boa ou se foi só um comentário no Comic Con para trazer um número maior de pessoas para assistir o filme. Assim, não que a Marvel precisa, porque hoje é um monstro em bilheteria, mas esperar que de fato essa fase 4 traga mais diversidade, não só em relação à sexualidade dos seus personagens, mas também representatividade de mulheres, de pessoas não brancas. Então vai ser muito interessante. E foi prometido na Comic Con também tudo isso, que vai ser um universo mais diverso. Veremos. E se não for, eles têm que parar, né? Que tá feio. Ficar fazendo queerbaiting não tá legal. Não cola. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação. Por nos ouvir mais essa segunda-feira. E é isso. Na segunda que vem, eu acredito que a Lívia estará de volta. Infelizmente, eu acho que a Marília não, mas assim, eu vou ver um jeito da Marília voltar aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso dessa menina de volta aqui. Mas foi um prazer, gente. Adorei essas duas Foi finais de tarde. maravilhoso, muito bom.
E é isso, siga o Nad8, nad8.com o site, siga no Facebook, Instagram e Twitter, @nad8, e a Rádio Geek, óbvio, Rádio Geek BR no Instagram, Twitter e Facebook também. Muito bom, acho que é isso. Rádio Geek, apaixonados por representatividade.